Amigos e irmãos em Cristo, hoje vamos falar do Anticristo e seu entorno. Vamos discorrer sobre o que vemos na Bíblia com relação ao período de governo desse homem e o que acontecerá no seu entorno. Mas antes, uma pergunta que muitos fazem. Qual seria? De onde surgirá o Anticristo? Muita gente pergunta, muita gente especula, muita gente acha de onde virá esse homem. Por exemplo, alguns dizem, esses dias atrás mesmo, algumas pessoas pensando assim, ele será um muçulmano, ele virá daquela área lá do Irã. Outros dizem que ele virá da Síria. Mas a Bíblia nos dá uma pista. Vejamos então o que o Senhor nos fala em Daniel capítulo 9, versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Observe aqui que Daniel recebe a profecia lá do anjo, né? Ou a revelação do anjo, e ele coloca essa situação dentro de uma cronologia, porque ele já falou de 7 semanas, agora ele fala das 62 semanas, mas ele continua dizendo, depois das 62 semanas será tirado o Messias. Algumas versões tratam o Messias como o ungido, e é claro que está se referindo a Jesus. Nós já abordamos isto e nós já falamos a respeito desse assunto das 70 semanas. Mas observe que ele diz assim, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Aqui está a chave para nós entendermos a pergunta que eu mesmo elaborei aqui, né? Então, por exemplo, ele cita o povo do príncipe. Ele diz que, veja que está no futuro, porque vai ser depois que o Messias foi tirado, é que isto iria acontecer. Então, o verbo aí, que há de vir, onde nós vemos aí que aponta para um futuro, o que ele vai fazer? Ele vai destruir a cidade e o santuário. Então, observe aqui uma coisa. Quando fala do povo do príncipe, esse príncipe se refere ao anticristo. Ponha isso no seu coração e na sua mente. Mas quando fala que esse povo, o que vai fazer? Vai destruir a cidade e o santuário. O povo desse príncipe destruirá a cidade e o santuário, que é Jerusalém. Não é Roma, não é outra qualquer cidade importante da época, mas é Jerusalém, aonde ficava o templo dos judeus. Então destruiria a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70 da nossa era. Quem destruiu? Os romanos, como bem documenta a história. Então, se o anticristo ele vem do novo império romano restabelecido, se você tem alguma dúvida sobre isso, procure ver o nosso estudo sobre o Império Romano, está aqui mesmo no YouTube. Mas observe aqui que este príncipe, que é o anticristo, ele sai de uma confederação de 10 nações, nós já falamos sobre ele também no estudo passado, e ao sair dessa confederação, pode ser que ele tenha uma ascendência que não seja destas 10 nações, né? Mas dentre elas, ele pode ter uma ascendência aí, se é da Síria, como alguns afirmam, por causa de Antíoco Epifano, que profanou o templo. Nós precisamos, para nós entendermos umas coisas, nós precisamos pensar, irmãos, que a igreja não vai estar aqui, mas nós estamos aqui fechando pontas das palavras proféticas. Então, não há muito interesse de saber de onde ele virá ou como ele será. Mas, na verdade, dentro daquilo que nós temos como revelação, a gente vai caminhando dentro dessa estrada, desse caminho. Vamos à frente. Veja só. Surgimento do falso profeta, um super líder religioso.
Nós vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 11, onde nós vemos aqui a revelação que João estava tendo na ilha de Patmos, né? E ele diz: eu vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ele está se referindo aqui ao falso profeta, ele está se referindo aqui exatamente sobre esse outro homem que surge no cenário. O anticristo é um super líder político, mas esse personagem é um super líder religioso. Então esse líder religioso ele vai ser um daqueles que vai se juntar ao anticristo e vai apoiar o governo desse ditador mundial. Mas veja só, ele é mencionado 3 vezes como falso profeta em Apocalipse, conforme referências que eu trago abaixo. Ele é a segunda besta mencionada no versículo 11 que lemos anteriormente, porque a primeira se refere ao anticristo, a segunda é o falso profeta. Então veja, Apocalipse 16, 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Eu destaquei falso profeta em vermelho porque ele aparece aqui 3 vezes nesses destaques que nós colocamos aqui do livro de Apocalipse. O segundo está em Apocalipse 19 e 20. Mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Então observe, irmãos, que aí outra menção ao falso profeta. Vamos ver outra ainda, a última delas, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, falando aí do anticristo, como também o falso profeta, a segunda besta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Observe, contudo, algo interessante, e para isso eu trouxe novamente Apocalipse 13, 11. Vamos ler juntos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Esse é o versículo que nós demos lá atrás, mas eu fiz questão de repeti-lo para que a gente pudesse aqui ver algumas coisas interessantes. O verso fala dele como possuindo 2 chifres. Parece cordeiro, mas fala como dragão. Vamos vendo aqui, irmão, vamos seguindo. Os 2 chifres falam do seu poder político representativo aliado ao seu poder religioso, mas também apontam para testemunho por ser o número 2. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando a gente fala de poder político representativo aliado ao poder religioso, será que nós encontramos um exemplo que nós temos bem vívido diante dos nossos olhos? Será que você se lembra de algum exemplo dessa natureza? Pois é, pense no Papa. O Papa, ele é o líder máximo religioso, o líder mundial da Igreja Católica, e é tido como cristão. Agora, veja, ele governa também um país, ele é o líder máximo de um país. Que país? O Estado do Vaticano. Então, esse mesmo líder religioso, que é o falso profeta, ele tem um poder representativo porque ele vai representar a Igreja Mundial, né? E ele nesse mesmo poder representativo político, aliado ao seu poder religioso, ele vai dar apoio ao anticristo. Mas observe que os 2 chifres apontam para testemunho por ser o número 2. Quando você vai lá para o Velho Testamento, Deus dizia que para toda confirmação precisava de existir 2 ou 3 testemunhas, para que toda a palavra ficasse estabelecida ou fosse confirmada. Olha, não é muito diferente nos dias de hoje.
Porque numa corte, muitas vezes é necessário levar 2 ou 3 testemunhas. A não ser que uma testemunha tenha tantos, digamos assim, tantos papéis ou tenha assim, poder de prova. Senão, tem que ter mais pessoas para testemunhar a respeito de um fato. Agora observe. O falso profeta dará seu testemunho, mas este será falso. Parecerá cordeiro. Como é que é? Ele será manso, parecerá inofensivo, brando e santo, com aquela aparência de santidade, né? Mas no seu interior é dragão destruidor. Observe, ele será o auxiliar direto do anticristo, o seu ministro de cultos, um insuperável ministro religioso, mas enganador. Sim, enganador. Ele promoverá um incomparável movimento religioso mundial, unindo todos os credos, seitas, filosofias, igrejas modernistas e ecumênicas, formando uma só igreja mundial. Isso está, irmãos, sendo... também eu falo sempre que o anticristo, o seu caminho está sendo pavimentado, e para o falso profeta também, porque já há muitas igrejas que apontam e defendem o ecumenismo, quer dizer, a união de todos os credos, né? E isso daí, eu vou falar depois de um outro vídeo sobre esse tema, porque, na verdade, nós estamos presenciando isso agora, mas isso é apenas um início para que o caminho dele também seja aberto para que ele se manifeste, né, na ocasião oportuna. Ele fará muitos milagres, mas milagres falsos. Vejamos Apocalipse 13:13. Também operará grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Observe que ele tem esse poder, Deus permite, porque Satanás vai operar através do anticristo e através do falso profeta. Esses milagres são pela eficácia de Satanás, são poder, sinais e prodígios de mentiras, conforme vemos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Vamos ler esse texto. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Esse texto não está se referindo ao anticristo, mas ao falso profeta. O apóstolo Paulo, ele teve uma revelação dessas duas bestas, né? O anticristo e o falso profeta. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele teve essa revelação porque, por exemplo, os versos 3 a 6 referem-se ao anticristo e os versos 7 a 12 se referem ao falso profeta. Eu coloquei os dois textos aqui para a gente ler e avaliar um pouco. Mas observe o seguinte, o apóstolo Paulo, ele teve, no meu entendimento, essa revelação, enquanto João, ele teve a visão, né? O Senhor mostrou para ele. Mas vamos ver aqui, sem mais delongas, esses dois textos. Veja só, concernente ao anticristo. 2 Tessalonicenses, quer dizer, é o mesmo capítulo, né? Capítulo 2, versículos de 3 a 6. Então, isto aqui é uma referência ao anticristo. Nós vamos lendo estes versículos de 3 a 6 e depois nós vamos ler de 7 a 12, o que nós vemos parece que Paulo não trata da mesma pessoa. Então, observe. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus.
Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Este texto, meus irmãos, está se referindo à pessoa do anticristo. Ele vai se assentar no santuário de Deus, ou seja, no templo, querendo parecer Deus, né? Ostentando-se como se fosse o próprio Deus, esse governante mundial, o príncipe que há de vir, como nós vemos lá no início do estudo em Daniel 9:26. Agora vamos ver a respeito do falso profeta. 2 Tessalonicenses 2, 7-12. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, irmãos, desde a época de Paulo, né, ele já observava que o mistério da iniquidade já operava naquela época e continua operando nos nossos dias. Eu digo isso com maior ainda intensidade, muito mais intensidade. Mas vamos ler o texto. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto. Esse texto está aqui na tela e o que nós estamos vendo que são características aqui que Paulo aponta concernentes ao falso profeta. Mas, como ele diz que o mistério da iniquidade já opera, isso é um caminho que estava sendo preparado desde aquela época. E hoje o que nós estamos vendo, inclusive, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, nós estamos vendo algumas coisas, sim, caminhando nessa direção. Porque observe que nos versículos anteriores, o anticristo ele se levanta contra tudo aquilo que se chama de Deus, o objeto de culto, porque ele quer ser cultuado. E uma vez que ele, homem, quer ser cultuado, e o falso profeta vai apoiá-lo, o que significa, né, que Deus, na verdade, não é o centro de culto de ninguém aí, mas o homem em si. E observe isto, irmãos, nós precisamos ter discernimento do Senhor. Por que eu falo isso? De modo muito sutil, estas coisas têm penetrado dentro da igreja nos dias de hoje. Eu tenho lutado muito assim com determinados cânticos que eu vejo muitos ministérios famosos aí no Brasil, famosos, que cantam cânticos quando esse louvor e essa adoração, em vez de ser ao Senhor, eles tiraram o Senhor do centro, tiraram Jesus do centro, tiraram Deus do centro e colocaram o homem com as suas necessidades, com os seus, digamos, com um enfoque centrado na figura do homem. E isso é sutil e maligno, porque isso aponta exatamente para um caminho, novamente, uma palavra que você vai sempre ouvir falar aqui, esse caminho que está sendo construído. Porque na mente das pessoas a mensagem vai penetrando, né? Então quando nós, em vez de cantarmos louvores ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, muitas vezes nós estamos aí porque a melodia é bonita,
né? Porque a canção tem assim um impacto nas pessoas, né? Principalmente quando nós estamos cantando a respeito do homem, que Deus vai atender aquilo que o homem precisa. Eu sou servo de Deus, então ninguém pode me vencer, eu sou invencível. Estas coisas, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque tiramos Deus do centro e colocamos o homem. É o mesmo pensamento, é o mistério da iniquidade que já operava naquela época e continua operando, e nós não podemos permitir que isso entre dentro das nossas igrejas. Estejamos alertas, em nome de Jesus. Mas vamos seguir em frente. Veja bem, não está dito que o anticristo fará milagres, mas o falso profeta sim. Você pode verificar nos versículos 9 a 11 de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que nós lemos agora. Se você quiser dar uma parada no vídeo, volte e você vai ver que o anticristo ele não faz milagres, mas o falso profeta vai fazer falsos milagres, né? É isso que nós vemos. O falso profeta é chamado em 2 Tessalonicenses de iníquo. Versículo 9, que no original corresponde a transgressor, o homem sem lei, o homem da desordem, o subversivo. Então, estas são as características desse iníquo que é o falso profeta. Bem, o estudo de hoje não é tão longo, eu parto para uma conclusão, mas eu tiro aqui um momento para uma reflexão. Como você analisa a presente situação em que vivemos? Eu gostaria que você pensasse por alguns segundos. Como é que você analisa a situação atual? Você acha que a volta de Jesus está próxima? Tem muita gente, e eu me lembro de uma pessoa quando morava nos Estados Unidos, ele falou, pastor, desde que eu era pequeno eu ouço falar que Jesus está voltando, mas aí ele não voltou até hoje e eu acho que não volta tão cedo. Então, veja, nós não temos este espírito. Pelo contrário, nós devemos viver hoje como se Jesus voltasse hoje. Mas quando eu faço essa pergunta, você acha que a volta de Jesus está próxima? Por que eu ponho essa pergunta aí? Porque, a bem da verdade, nós estamos vivendo situações diárias no momento atual que nos apontam que Jesus está às portas. Por exemplo, o que você pensa dessa pandemia que varre o mundo? Eu não sei o que você pensa, mas esses dias uma irmã da igreja colocou no Facebook sobre um vídeo sobre uma médica americana que ficou detida por 5 anos, isso já está correndo aí o WhatsApp, né? Falando que ela foi perseguida, ela ficou presa injustamente. É uma pessoa que estava ligada a essa área de vírus, né, isolamento de vírus, para buscar sempre um caminho melhor. Mas ela estava falando, e eu não cheguei a ver o vídeo todo, mas ela estava falando sobre esse pandemônio que está existindo bem dentro dos governos com relação de pôr um medo nas pessoas, um medo aterrorizante, né? Então, observe, eu ouço muitas as notícias do Brasil e vejo que os governadores, que na sua grande maioria, quase mais de 90%, aí estão pondo medo nas pessoas. E isso não é só um ponto político, os interesses políticos estão muito presentes nisso aí. Mas quando eu olho também para a mesma situação nos Estados Unidos, aqui, na Europa toda e em vários lugares, a nível mundial, esse medo, essa coisa que vem contra as pessoas, eu digo para você sem medo de errar, isso daí é uma preparação para a vinda do anticristo. E você fala, como você faz essa relação, pastor? Olha só, a gente já está com esse sentimento, a gente não, mas as pessoas estão com esse sentimento de medo, de horror com relação a essa pandemia, e muita gente se tranca mesmo em casa, não saindo para absolutamente nada. Isto
provoca nessas pessoas um desejo, uma aspiração para alguém que venha resolver o seu problema, mas não só o seu, o problema da sua cidade, do seu país, de países, outros países, onde você, por exemplo, se você mora aqui, tem parentes no Brasil, você também gostaria que o problema fosse resolvido lá, ou fosse resolvido na América, enfim, que o problema fosse resolvido no mundo inteiro, e de repente as pessoas começam a desejar uma liderança, alguém que se manifeste com um carisma tremendo, com uma sabedoria assim incalculável, e diz: eu sei como tirar você disso. Então, olha como a mente e o coração das pessoas estão sendo preparados para tudo isso. Por isso, a minha razão para colocar como conclusão uma reflexão. E eu gostaria que realmente você pensasse a respeito. E ao avaliar, na minha conclusão, eu digo: Jesus está mais próximo de voltar do que muita gente pensa. Eu ontem, ou anteontem, não me lembro, eu estava lendo com a minha esposa, Gênesis capítulo 11, versículo 6, que nos afirma quando Deus intervém na história humana, ele faz uma afirmação dizendo que o homem, se ele não interviesse, o homem não teria mais limites. Ele poderia ir para buscar sempre mais. Precisou de Deus intervir, confundir a linguagem, né? Espalhar pelo mundo, porque senão ele não teria limites. Se naquela época, em Gênesis 11, Deus via isso, e hoje, com toda essa tecnologia presente, o que você acha? E para que Deus intervenha para mudar essa situação, Deus não vai mais mudar a língua de ninguém, não vai mais complicar ninguém com uma nova língua diferente. Não, isso é só a volta de Jesus que resolve esse problema, né? Então, meus irmãos, Jesus está às portas. Você está preparado? E não só preparado, você está desejando a volta? Eu gostaria de terminar com Hebreus capítulo 12, dizendo sobre santidade, né? Então a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Como é que está a tua vida? Ponha isso também como um ponto de reflexão e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.